Boa noite a todos, dos dois lados da vida. Gente, ou vocês estão tímidos, ou estão com medo de eu fazer alguma pergunta já de início. Eu só fiz uma, assim, só recepcionei. Boa noite a todos, dos dois lados da vida. Ah, tava todo mundo cantando tão bonito. Aí, de repente, a gente vai ficando... E aí me perguntaram, tá bom, o som tá dando para ouvir direitinho? Eu vou pedir perdão para vocês, porque eu fui acometida de uma crise alérgica na semana do nosso encontro, mas vai acontecer da melhor maneira possível, eu tenho certeza. Então a minha voz hoje não é a melhor, mas a gente vai conseguir conversar. E aí me perguntaram, Milena, você vai a Macaé? Primeiro eu fiquei assim muito honrada pelo convite, que eu recebi no início do ano, e aí pensei assim, gente, 15 de julho falta bastante ainda. 14, 15 de julho ainda falta bastante para chegar, e chegamos. Aí comentando com alguns amigos que não são espíritas necessariamente, eu falei, olha, dia 14, dia 15 eu estarei em Macaé. Aí a primeira coisa que me falaram, adivinha o que me falaram? Mas dia 15 é a final da Copa do Mundo. E aí é óbvio que, como uma apaixonada por futebol e torcendo muito pela nossa seleção, eu fiquei assim, não tem problema. Eu sei que o meu compromisso termina meio-dia, eu dou aquela corridinha para o hotel e assisto o jogo da seleção. Aquele pensamento muito positivo, muito otimista. E aí, de repente, a gente conseguiu ter uma paz de espírito ainda maior. Por quê? Se eu não me engano, amanhã não tem Brasil jogando. Logo, a gente não tem desculpa nenhuma, não é verdade? E aí me fizeram uma segunda pergunta. Milena, você já foi a Macaé? Você sabe chegar em Macaé? E eu ainda não tinha conhecido a cidade de vocês. E fiquei apaixonada pela cidade. A cidade é simplesmente... Eu não falo isso porque eu estou aqui, tem câmera olhando para mim. Não estou querendo ser simpática para vocês. Mas o pouquinho que eu vi de Macaé me deixou completamente apaixonado pela cidade. Vocês estão de parabéns. E estão de parabéns também por esse movimento espírita maravilhoso que num sábado à noite consegue encher a União Espírita Macaense. E aí quando eu entrei pelo salão e olhei as várias páginas, capas de livros das obras básicas nossas, além do Pentateuco kardeciano, eu pensei assim, meu Deus, como a gente é rico. Parece que é o verdadeiro, assim, lembrete pra gente. A gente passa uma vida sonhando em ganhar na Mega Sena, em ser um jogador de futebol meio tipo Neymar, para ganhar aquele salário milionário e estar em toda a mídia. E a gente não percebe a riqueza, o verdadeiro prêmio de loteria que nós ganhamos quando nós olhamos para essas paredes e vemos a obra do Evangelho que chega até as nossas vidas todos os dias. E aí, como se não bastasse, todas as capas dos livros psicografados, a grande maioria ou na sua totalidade, pelo nosso irmão Chico Xavier, quando eu sento nessa cadeira, além de ter visto a belíssima arte da nossa Semana Espírita Macaense, sobre as cartas de Paulo, eu encontro o próprio aqui, como que a nos saudar a cada um de nós quando nós entramos por esse salão na noite de hoje. E aí me perguntaram, Milena, você vai a Macaé? E eu tenho um irmão, meu único irmão, eu digo que ele é meu irmão preferido, mas irmão de sangue ele é único, então óbvio, né? E aí ele disse assim para mim, olha, você não pode sair muito tarde, ele vai muito para o Espírito Santo, então ele passa obrigatoriamente por esse trajeto. E aí eu disse assim, Júnior, mas eu estou vendo aqui no GPS que são 2 horas e pouquinho. Aí ele, mas não confia, porque o trânsito ele é pesado. Resumindo, gente, a única dificuldade que nos separa da cidade do Rio de Janeiro à cidade de Macaé não é nem a distância, é apenas o nosso trânsito. E aí me disseram assim, Milena, mas o que te motiva a sair num sábado, depois de uma semana de trabalho, o que não é diferente? Então eu gostaria que a gente fizesse essa visualização, fosse até uma outra cidade, encontrar novos corações, para falar sobre o Evangelho. Você não tem medo de falar em público? Também me perguntam muito isso. Como é que é essa relação de você falar em público, de você sair da sua casa, ir a Macaé? E aí eu vou contar uma história que talvez vocês já conheçam,
mas que vai traduzir muito o nosso sentimento. Porque todos nós, na noite de hoje, durante o nosso dia de hoje, durante a semana, ou durante todo o período, desde o início do ano até o dia de hoje, nos movimentamos em torno do nosso encontro de hoje e dos próximos encontros que acontecerão durante a semana. E aí diz que o Chico, certa vez, foi falar numa cidade do interior, não igual a Macaé, porque Macaé, gente, não é mais cidade do interior, vocês sabem, né? Ela é uma cidade enorme. Eu estou falando de cidadezinha do interior, pequenininha. E aí ele foi falar nessa cidade do interior, e aí ele confiou. Ele confiou da seguinte forma: a cidade, por ser pequena, não tinha uma segurança muito boa, não no sentido dela ser violenta, mas no sentido de não tinha uma polícia que comportasse um grande evento que acontecesse naquela cidade. Então o Chico falou o seguinte: olha, falou para o dirigente da casa espírita onde ele iria: vamos fazer o seguinte, você não conta para ninguém que eu irei nessa casa, nesse dia, fazer o estudo do Evangelho com vocês. Mas só que aí, gente, é aquela história. Ele falou para o dirigente da casa, mas o dirigente da casa era casado, tinha família. Olha, eu falei que tinha família, não estou dizendo que ele falou para a esposa, porque senão vocês já viram, eu estou dando um tiro em mim mesma, né? Porque a mulher não é fofoqueira, né, gente? A gente só gosta de compartilhar informação. E os homens, eles dizem que não são fofoqueiros. Eles só gostam de trocar algumas ideias. Aí ele chegou em casa e disse assim: gente, o Chico virá aqui no nosso grupo fazer um estudo do Evangelho. Só que tem um detalhe: não podemos espalhar. No dia do evento, quem estiver na casa, participa. Até porque, né, gente, frequentador, estudioso, vai frequentar a casa só porque é o Chico Xavier? Vamos ficar quietinho, né? Mas assim, alguém perderia essa oportunidade? Acho que não, né? Muitos de nós, principalmente os mais jovens, que quando ele desencarnou em 2002, a gente ainda nem tinha muita noção de espiritismo e da grandiosidade do Chico, hoje daríamos qualquer coisa por 5 minutos diante do Chico Xavier. E aí foi assim, gente, falou em casa falou só para mais um familiar, chegou o dia. Quando o Chico entra na cidade e vai se aproximando do grupo onde ele faria o estudo do Evangelho, a casa estava lotada. Vocês lembram de Zaqueu no Evangelho? O que Zaqueu faz? Ele sobe na árvore. Tinha um monte de Zaqueu naquele dia. Tudo quanto era árvore, com gente em cima da árvore, pendurado na janela, tentando ouvir de alguma forma, ver o Chico, ainda que fosse por 5 minutinhos de longe. E aí quando ele chega, ele se assusta. Primeira coisa que ele fala, né? Mas eu não disse que era para a gente manter uma certa cautela? Mas ninguém conseguiu. E aí ele entra na casa. Ele entra no grupo, o grupo lotado. E aí ele vai iniciar o estudo do Evangelho. E ele faz uma pergunta. E aí ele pergunta assim: meus irmãos, vocês sabem por que nós estamos aqui nessa noite? Vocês fizeram essa pergunta? Antes de sair de casa. Eu vou à União Espírita Macaense ouvir uma palestrante que veio do Rio de Janeiro, e vamos ser sinceros, vocês nem sabiam quem era. E aí eu vou à União Espírita Macaense, vou assistir a palestra, mas o que motivou? O que mobilizou vocês? O que nos mobilizou? Seja quem veio daqui mesmo de Macaé, ou quem se deslocou de outras regiões, ou quem está assistindo a gente, se estiver sendo divulgado na internet. E aí o Chico respondeu: o que nos motiva, o que nos motivou no nosso encontro de hoje é a imensa saudade de Jesus que nós sentimos. Mas é uma saudade tão grande, mas tão grande, que qualquer pontinho desse universo, do nosso planeta, não vou nem estender ao universo, mas do nosso planeta, aonde a gente ouça, faça a ideia que nós vamos ouvir falar de Jesus, isso motiva a gente. Porque preenche aquele vazio que nós trazemos já há milênios, desde o momento em que Jesus passou por aqui encarnado. E graças ao Chico,
nós tivemos a informação de que Jesus não é o nosso amigo apenas de 2017 anos, com acerto ou com erro de calendário, mas que Ele é um amigo nosso quando nós sequer ainda pensávamos em existir. Quem já leu A Caminho da Luz, sabe que o Emmanuel, no início do livro, ele diz assim, que existem comunidades de espíritos puros, superiores, responsáveis pela formação de um planeta. E que desses grupos, de um desses grupos, fazia parte Jesus, quando ele recebeu de Deus a incumbência de formar o planeta Terra, para onde nós seríamos enviados para o nosso desenvolvimento. E aí vamos para a ciência. O planeta Terra tem mais ou menos quanto tempo de existência, gente? Diz a ciência que o nosso planeta ele é um planetinha azulzinho, a coisa mais linda, pelo qual nós somos imensamente apaixonados, apesar de não cuidarmos dele da melhor forma. Mas dizem os cientistas que o nosso planeta tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Aí eu pergunto, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já fazia parte da comunidade de espíritos puros e presidiu a formação do planeta Terra. Há quantos anos Jesus nos ama? Só 2017 anos? 2017 anos é o tempo da sua materialização entre nós, aqui no planeta Terra. Mas há 4,5 bilhões de anos, quando nós sequer ainda pensávamos em estarmos aqui, ele já estava. E ele já estava participando e cuidando com todos os detalhes do ambiente escolar para onde nós seríamos enviados. E quer a gente acredite ou não, inclusive de todas as dependências da União Espírita Macaense. Porque ele sabia que passados mais de 2000 anos, motivados por um tema envolvendo um grande amigo e apóstolo seu, Paulo de Tarso, nós aqui estaríamos sedentos de conhecimento, mas sedentos, acima de tudo, de saudade do nosso amado Mestre Jesus. Porque em algum momento, quando aqui encarnado ele esteve, ele disse o seguinte, e João relatou, João escreveu, João disse, isso aqui todo mundo precisa saber, porque é uma das maiores declarações de amor do Cristo por nós. Quando ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vou repetir, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí eu pergunto, gente, quando foi que Jesus deu a sua vida por amor aos seus amigos? E aí vamos nos colocar na posição dos amigos a quem Jesus se dirige. Porque ele tem 4,5 bilhões de anos, no mínimo, de diferença para nós. 4,5 bilhões de anos de experiência. Mas ele é o nosso irmão. Aquele irmão que é quase como se fosse um pai adotivo. Alguém aqui é um irmão muito mais velho? Ninguém? Eu não vou fazer pergunta não, tá, gente? Tipo assim, eu vou fazer, ela vai me perguntar. Alguém tem um irmão assim, meu irmão mais novo tem 10 anos a menos do que eu. Alguém? É? E o irmão gostou, que ele tá aí. Aí o que acontece? Quando você vai chamar a atenção dele, ele diz assim, mas você não é minha mãe. Aí você diz assim, garoto, me respeita, porque eu ajudei a te dar banho. Eu peguei você no colo. Jesus fez isso com a gente. Ele é o nosso irmão mais velho, mais experiente, que nos viu pequenininho, que nos viu tentando engatinhar, e que olha pra gente agora, a gente tentando dar os primeiros passos, buscar os primeiros atos de autonomia, e ele nos ampara. O irmão mais velho é assim, o irmão pequenininho ele está caminhando, o irmão mais velho consegue ser mais rápido que a mãe. Peraí, meu Deus, o fulano vai cair, se ele cair, minha mãe vai brigar comigo. Jesus é assim, pai, deixa comigo, eu vou olhar por eles. Então ele é tão infinitamente amado por Deus quanto nós.
Mas ele se colocou na posição do pai adotivo. Pai, eu sou o irmão mais velho. Eu vou cuidar dos meus irmãos menores. Deixa comigo. E aí ele vem. Aí quando eu leio esse trecho, muita gente diz assim, Milena, Jesus deu a sua vida por amor a nós no momento em que ele foi crucificado. E é o nosso engano. Porque olha só o verbo, o tempo que Jesus utiliza. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele não diz, eu dei a minha vida pelos meus amigos. Eu fiz alguma coisa por vocês. Ele continua fazendo. Aí eu vou identificar quem é pai e mãe aqui. Hoje é o dia das perguntas. E quando eu faço a pergunta, eu bebo água. E aí eu pergunto, pais e mães, quando vocês dizem assim, o filho faz uma reclamação, ele olha para você e diz assim, mãe, me deixa, eu quero fazer as coisas sozinhos, deixa eu respirar. Eu sou filha, né? Vocês sabem que eu falo muito mais isso, porque eu não sou mãe, então eu estou na posição de dizer isso. Aí o que meu pai e minha mãe dizem para mim? Era só o que me faltava, minha filha. Eu dou a minha vida por você. Eu faço tudo por você. Vocês foram crucificados? Mas se tivessem que ser crucificados pelos filhos, vocês seriam? Eu tenho certeza que seriam. Mas não é esse dar a vida que Jesus fala. Quando um pai e uma mãe dizem assim, meu filho, eu vivo por você. O que ele está querendo dizer é, tudo que eu faço é pensando em você. É pensando no seu bem-estar. É pensando que você tenha uma qualidade de vida. É pensando na sua evolução. Quando o pai diz assim, minha filha, você tem que terminar a sua faculdade. Minha filha, você tem que arranjar um emprego. Meu filho, você tem que fazer alguma coisa. Gente, jovens, daqui a pouquinho a gente entra em Timóteo. O jovem, no nosso encontro das cartas de Paulo. Ele não está querendo pegar no pé da gente. Ele está querendo dizer, eu me preocupo com a evolução de vocês, meus filhos. E Jesus faz o mesmo. Então, quando Jesus diz que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos, ele quer dizer, eu vivo por vocês. Tudo que eu faço, o planeta Terra, o ambiente material, o ambiente espiritual, as escolhas que eu faço. Quando a gente lê um outro livro que está aqui, em algum lugar ele vai estar, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a gente vê o carinho com que Jesus escolheu a pátria do Evangelho, que é o local onde nós estamos, a gente se apaixona ainda mais por todo o trabalho da espiritualidade e compreende ainda mais a grandiosidade do Cristo, que envia para conviver entre nós espíritos de elevada estatura moral. E o grande protagonista da nossa semana é o nosso amado amigo Paulo de Tarso. Então eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos e a gente vai fazer uma mentalização nesse momento, porque a gente é muito material, né? Vocês observam, a gente entra no ambiente espírita e a gente se observa. A gente observa a roupa que a gente está usando, a bolsa que a gente está usando, aonde a gente vai sentar, como é o ambiente espírita. Mas eu pergunto para vocês, como é o plano espiritual presente na noite de hoje? Eu estava sentada e de repente minha mãe falou assim, eu imagino a alegria da espiritualidade com um encontro como o de hoje, nesse ponto de luz que se faz nesse momento na União Espírita Macaense. E eu gostaria que a gente fechasse os olhos, porque é a nossa palestra de abertura. E nesse momento eu gostaria que a gente visualizasse o seguinte: Jesus diz para a gente, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí nos nossos ouvidos ele diz assim, vocês são meus amigos muito amados, são meus irmãos em evolução, que começam a dar os primeiros passos. Mas eu tenho também, igualmente, outros amigos que já caminham há mais tempo. E em especial, na noite de hoje, eu designei um amigo. E esse amigo ficará com vocês mais próximo, mais presente, mais atuante durante essa uma semana. E nesse momento ele entra nesse salão. E ele vai passando por todos nós.
E aí cada um faz a sua visualização. Ele pode ser o grego, ele pode ser o romano, ele pode ser o judeu, ele pode ter barbas, ele pode ter o cabelo comprido, pode ter o cabelo curto, pode parecer de mais idade, pode parecer mais jovem. Ele pode olhar para nós com um sorriso, ele pode parecer mais sério, mas ele vai passando no meio de nós, como se esse corredor fosse a imensa estrada de Damasco. E num determinado momento ele vai perguntar para nós, olhando para Jesus que se faz presente no nosso coração, e vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E de repente a gente vai lembrar de uma personagem muito doce, que vai dizer nos nossos ouvidos: ama, trabalha, perdoa, espera. É o próprio. É Paulo que nesse momento entra por esse salão, abraça os nossos corações e diz pra gente: eu vou ajudar nessa resposta. O que o Senhor quer de cada um de nós? É como se fosse um chamado na noite de hoje, e não tem como a gente, na nossa noite, chegar a Timóteo sem passar por Paulo, por Emmanuel e, por fim, ao tema do nosso encontro: que ninguém despreze a tua mocidade. Porque parece, a princípio, que Paulo escreveu a carta apenas para o jovem Timóteo, que ele conheceu quando o jovem ainda tinha 13 anos. E na semana passada, visitando uma casa em Bangu, eu me deparei com uma cena muito bonita. Parecia um filme que eu precisei congelar na minha mente, porque me remeteu ao meu passado. Eu comecei na doutrina espírita por volta de 9 anos. Aos 9 anos de idade, meu pai, militar, ele está aqui entre nós, né, hoje já reformado. Aí vocês sabem, tem mais algum militar, não precisa se identificar. Eu não vou falar mal, eu vou apenas fazer uma constatação, tá, gente? Com todo respeito. Militar é assim, né, gente? A gente canta o hino às 8 da manhã, e o que ele disser, tá falado. Vocês concordam? Lá em casa não tinha assim: pai, eu posso? Veja com a sua mãe. Não. Lá em casa era: pai, eu posso? Era um sim ou não. Chegava para minha mãe, era a mesma coisa, porque eles estavam fechados. Não tinha assim, sua mãe uma coisa, seu pai outra. E aí meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, ele disse assim para mim: minha filha, amanhã, ele chegou num sábado à noite, ele olhou para mim e disse assim: minha filha, amanhã 9 horas no domingo. Quem gosta de acordar 9 horas no domingo? Criança da evangelização gosta, não é não? Ele disse: minha filha, amanhã prepare-se, você começará a evangelização infanto-juvenil na casa espírita que eu frequento. Eu, hã? Pois é. E aí aos 9 anos eu comecei na evangelização. Então quando eu comecei a ouvir as músicas do tipo: vou cantar uma novidade, cativar, é sempre uma novidade, não é? Por quê? É a novidade que eu sento e eu lembro, passo um filme para chegar aqui. Um dia eu tive menos idade, ou eu tive a idade do Timóteo, e alguém me convidou para a evangelização. E aí nessa casa em Bangu, quando eu cheguei, tinha uma menina de mais ou menos uns 12 anos, e depois eu confirmei, ela tinha 12 anos, e ela estava varrendo o pátio da casa espírita. Eu cheguei cedo, com medo de me atrasar, eu cheguei cedo, para a felicidade dos dirigentes, né? Não sabem, ai meu Deus, chegou cedo, ainda estão arrumando. Quando eu cheguei, gente, só tinha menina na entrada do salão, varrendo. Quando eu olhei para ela, eu lembrei de uma cena, de um livro. Vamos ver se vocês lembram? Recém-chegado no plano espiritual, ansioso por trabalhar, André Luiz quer trabalhar. E aí o que dão para ele no primeiro serviço? Uma vassoura. A menina tinha 12 anos e ela estava varrendo o salão. Quando eu olhei aquilo, e ela ficou toda envergonhada, meu Deus, ela chegou, me viu varrendo o salão. Eu achei de uma beleza, de um trabalho grandioso, porque ninguém imagina que para que esse salão estivesse aqui ok, alguém passou antes. E nesse dia, nessa casa, era a menina de 13 anos, de 12 anos.
Então, às vezes, a gente não sabe qual é o nosso chamado, o que eu tenho para fazer. Por que Paulo chamou Timóteo? Por que Jesus chamou Paulo? E eu pergunto, quais são os chamados que nós não atendemos? O Emmanuel vai dizer para a gente, no início do livro Paulo e Estevão, que será muito falado ao longo dessa semana, que muita gente diz assim, Paulo foi um predestinado, Paulo é o vaso escolhido. Com razão, ele foi um espírito preparado. E ele recebeu um chamado direto do Mestre. Quem não daria tudo para estar em cima de um cavalo, diante da estrada, caminhando pela estrada de Damasco, e de repente ouviu a voz de Jesus. Não importa se a gente ia cair do cavalo, não importa se nós perderíamos a visão, era Jesus. E aí, quando ele cai do cavalo, ele se rende. Depois de muito ouvir do Mestre, era Gamaliel, era sua noiva Abigail, era todo mundo chegava minando e falando da grandiosidade de Jesus, e ele no íntimo já sabia da grandiosidade de Jesus, e ele diz, Senhor, tá bom, eu me rendo, o que queres que eu faça? E aí a gente acha, poxa, Jesus chamou diretamente Paulo, mas não me chama. E eu costumo fazer uma brincadeira. Sabe o grupo de WhatsApp? Todo mundo participa? Tem um grupo de WhatsApp da União Espírita Macaense. Jesus entrou no grupo agora. E ele fez um chamado. Ele fez um chamado para a pessoa que vai ficar na câmera. Ele fez um chamado para quem vai arrumar o salão. Ele fez um chamado para quem vai participar do estudo do Evangelho no lar. E quantos desses chamados nós escolhemos atender? Olha o que o Emmanuel diz. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Jesus chamou diretamente. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Para que nós estivéssemos na noite de hoje, a gente recebeu um chamado. E muita gente recebeu o chamado e disse assim, poxa, mas o tema de abertura é só dedicado aos jovens. Mas só que Paulo, quando chama Timóteo, diz para ele, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja você o exemplo, seja você a boa palavra. Na verdade, ele queria falar não do jovem de 12 ou 13 anos, mas também. Mas ele queria falar de nós, espíritos jovens, porque somos jovens enquanto verdadeiramente cristãos, que estamos nos colocando. Vamos fazer uns cálculos? A doutrina espírita, quantos anos? Quem souber, ganha bônus hora em nosso lar. Ou Colônia Esperança, do Eurípides Barçanufo, ou Alvorada Nova, de Caibar Schutter. Olha só, eu sou amiga de todos eles, tá, gente? Então, não estou fazendo falsa promessa. Brincadeira, todos nós somos amigos. Há quanto tempo nós somos espíritas? A grande maioria de nós somos espíritas dessa encarnação. Há quanto tempo nós somos verdadeiramente cristãos? Então nós somos jovens. Espiritualmente falando, nós temos os 13 anos de Timóteo, quando Timóteo conheceu Paulo. Ouviu Paulo falar de Jesus e se apaixonou. E grudou em Paulo. No livro Paulo e Estevão, a gente vai ver o momento em que Paulo fala de Jesus, já se identifica com Timóteo, e quando termina a reunião, sabe o que Timóteo faz? Ele gruda em Paulo. Ele vai perguntar, ele vai dizer, mas me fale mais do seu mestre. Quem foi Jesus? E começa a questionar, e começa a perguntar, e num determinado momento a gente se identifica. Porque no primeiro momento em que nós ouvimos falar verdadeiramente de Jesus, nós grudamos. Não pensem que se nós estamos aqui hoje, é só pelo ambiente físico, ou pelo cargo talvez de dirigente que a gente ocupe, ou pelo trabalho que nós tenhamos, ou pelo medo de se frequentar. Eu talvez não vá para uma colônia espiritual. Não. A gente está aqui
porque a gente quer ouvir falar do Mestre. Porque nós queremos conhecer esse Jesus verdadeiramente falando. E aí nós temos vários caminhos. Quando eu estava fazendo o estudo do Brasil Coração do Mundo, eu pensei, meu Deus, como o Mestre é grandioso. Primeiro ele foi grandioso na Palestina. Depois ele foi grandioso escolhendo o Brasil. E aí a gente descobre que Emmanuel, que a gente tanto venera, e que é o mentor, o orientador do Chico, e que pode estar reencarnado como pode não estar, isso não importa. Ele é o nosso Emmanuel, ele é o nosso Chico, ele é o nosso Paulo de Tarso, com todo o sentimento de posse. Paulo é nosso, Chico é nosso, Emmanuel é nosso. Nosso quê? Todos nós da humanidade. Porque todos eles dedicam a sua vida por amor a nós. E aí, num determinado momento, a gente descobre que Emmanuel, reencarnado como Padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, no dia da fundação da cidade de São Paulo, tem uma visão. Ele era padre nessa encarnação. Ele tem uma visão. E qual é a visão que ele tem? A mesma que nós exercitamos no início. Ele vê a figura de Paulo de Tarso no fundo da reunião. E aí ele resolve postergar a fundação da cidade para o dia 25, dia da conversão, data católica, do apóstolo ao cristianismo. E aí, no livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, Emmanuel diz assim para a gente: lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero. O amor, às vezes, se disfarça da aspereza, para que nós sejamos chamados à responsabilidade. Quando a gente está sofrido, quando a gente está muito choroso, primeiro alguém nos abraça, nos acolhe. Mas para que a gente saia daquele estado de sofrimento imenso, que beira a vitimização, alguém chega e diz para a gente: ei, confia em mim, levanta-te e anda. Não é o levanta-te e anda áspero, frio, é o levanta-te e anda de Jesus. Confia, levanta-te e anda, eu caminharei contigo. A terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações acerbas. Viu uma única vez, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus, quando Emmanuel ainda era o senador, ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos então um pequeno grupo no qual se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras. Vou fazer um parênteses aqui. Que inveja que me deu do Emmanuel, não deu não? Trocamos algumas palavras com Paulo, que me deram a conhecer a inteireza do seu caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, a esposa de Emmanuel nessa encarnação. E eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande atormentado eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que lhe sangrava o coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimento. Luzeiro da fé viva. Luzeiro da fé viva. Paulo não pôde ser olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque do amor divino
pelo Cordeiro de Deus. Lede-o, e não vos arrependereis. Quem nos conta de Paulo é Emmanuel. Certa vez Emmanuel dá uma desaparecida. Às vezes ele fazia isso com o Chico. E o belo dia ele retorna. E quando ele retorna, Chico pergunta para ele: Emmanuel, por onde o senhor andava? O senhor esqueceu de mim? Acho que eu fiquei um tempo perdido aqui, sozinho, e o senhor desapareceu. E aí o Emmanuel olha para ele com um sorriso de satisfação. Perdão pela tosse. E diz assim para ele: Chico, eu não sumi não. Eu estava atento a tudo que você estava fazendo. Vocês sabem como é que é guia superior, né? É liberdade vigiada. Vocês sabem disso, né? A gente faz o que a gente quer, a gente vai aonde a gente quer, a gente acha que eles não estão olhando, mas eles sabem tudo. Não adianta esconder. Aquela história que suas mensagens de WhatsApp serão passadas no dia do juízo final é fichinha, perto do encontro com o amigo espiritual. Para botar aquele terror, né? Ele sabe tudo. Pensou, quando desencarnar, chegou na frente do amigo espiritual e pensar assim: meu Deus, é ele. Ele já pensou, ele já viu que o pensamento já disse: sou eu mesmo. Vamos lá? Aí, ele vem, pergunta, conversa com o Chico e diz: Chico, sabe o que é? Enquanto eu observava tudo que você fazia e você se comportou, eu estava participando de um seminário sobre as cartas de Paulo. Aí vocês vão me perguntar: aonde? A mesma pergunta que eu fiz quando eu ouvi essa história. E aí ele disse: Chico, na espiritualidade. O Chico fica todo animado. Vocês não estão animados? Um seminário sobre as cartas de Paulo. Se na União Espírita Macaense já é o top do top, vocês imaginem no plano espiritual. E aí o Chico todo animado: poxa, Emmanuel, compartilha conosco os ensinamentos, diz o que você aprendeu. E quem estava ministrando o seminário sobre as cartas de Paulo? Vocês sabem? Vocês fazem ideia? Vou contar para vocês. Eu ia deixar vocês com essa curiosidade, mas eu não vou ser má. Aí o Emmanuel dá aquele sorrisinho de espírito amigo, não de quem quer causar um sentimento inferior da inveja, do ciúme, não, de quem quer transmitir a alegria do que vivenciou. E aí ele diz: Chico, se você soubesse, eu vou te contar. Quem estava ministrando o seminário sobre as cartas de Paulo era o próprio. A gente faz ideia disso? Porque aqui, durante a semana, a gente vai conversar, e não é para a gente ter ciúme, não é para a gente ter inveja, porque o próprio estará conosco, eu tenho certeza. Porque Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Mas quando ele diz: eu, Jesus, ali estarei, é Jesus e toda a pleiade de espíritos superiores que trabalham com ele. Só para a gente ter uma ideia, o próprio Paulo de Tarso, Timóteo, que chega para a gente e diz: não desprezemos não desprezemos a nossa mocidade. Mas não é a mocidade física, é a mocidade do espírito. Que espírito? O espírito que é jovem, que está em processo de conhecimento, que por estar ainda se conhecendo tem as suas fraquezas, tem os seus erros, mas quer se sobressair a tudo isso. Eu não sou o erro, eu não sou a minha fraqueza, eu tenho isso temporariamente. Então não olhemos para nós com aquele pensamento: poxa, uma semana com Paulo, mas Paulo é Paulo, eu sou eu, tão pequeno, tão errante. Porque Paulo vai olhar para a gente e vai dizer: não despreze a tua mocidade, venha com toda a bagagem ainda do pouco conhecimento, mas uma bagagem ainda com muito espaço para absorver conteúdo e crescer. Toda vez que alguém disser: você espírita ainda faz isso, pensemos o seguinte: imaginemos o que eu faria se eu não fosse espírita.
Imaginemos o que eu faria se eu ainda não tivesse conhecido verdadeiramente Jesus. E sejamos o exemplo na palavra, na ação, na nossa vida. Sejamos o ânimo, o bálsamo, que no mundo lá fora faz tanta falta. Então, durante essa semana, nós estaremos com Paulo, com Timóteo, com toda uma equipe de amigos espirituais que trabalham a partir de Jesus. Vamos visualizar alguns: Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel, que tem uma devoção, um amor profundo pelo convertido de Damasco, porque foi o convertido de Damasco que entendeu o coração anterior, orgulhoso e vaidoso, do coração amoroso e fraterno do Emmanuel que nós conhecemos hoje. E Emmanuel não seria Emmanuel se não fossem dois seres na sua vida: Jesus e Paulo de Tarso, que são os mesmos seres que hoje fazem toda a diferença na nossa vida. Então, para a gente finalizar, vamos lembrar a frase de Jesus e vamos responder ao Mestre com uma canção que não é novidade, mas que será novidade nos nossos corações, porque todas as vezes que nós lembramos do Cristo, que nós lembramos do convertido de Damasco, que representa a nossa conversão diária, todos os dias, como espíritos jovens que somos, nós estamos nas nossas estradas para Damasco, contrariando alguma lei, perseguindo algum cristão, e num determinado momento Jesus fala com a gente: ah, por que me persegues? E num determinado momento nós falamos: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus relembra o que Ele quer que nós façamos com a frase do início da nossa reunião: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É como se Jesus dissesse: ei, eu sou o maior amigo que vocês podem encontrar na vida de vocês. E eu só quero uma coisa. Jesus não quer multidão, gente. Jesus só quer uma coisa: o coração de cada um de nós. Para Jesus, nós não somos mais um frequentador de grupo. Nós não somos mais um ser habitante da terra. Nós não somos mais um espírito encarnado ou mais um espírito desencarnado. Nós somos o irmão infinitamente amado por Ele e pelo Pai. E aí nós vamos responder com uma canção que foi cantada no início, que todo mundo lembra, por isso que eu trouxe. Quando um amigo se declara pra gente, a gente diz assim: caramba, você é meu amigo? Eu também sou seu amigo. Eu também quero caminhar com você. Timóteo, na juventude dos 13 anos, olhou para Paulo e disse: Paulo, me leva com você. E Paulo não desprezou aquela juventude do espírito jovem que quer crescer. E nessa noite, quando Jesus diz que é o nosso amigo e que vive por nós, a gente devolve com uma música. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. É para Jesus. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Então, para Jesus, é que a gente canta todos os dias da nossa vida e diz para Ele: Mestre, se você é um amigo que dá a sua vida por amor a nós, nós queremos, onde o Senhor estiver, caminhar contigo, na terra, no céu, onde nós estivermos,
com a nossa juventude em espírito, com o espírito que ainda erra, mas com o espírito que tem uma sede, uma vontade de te seguir aonde fores e reencontrar a Deus, nosso Pai, na nossa consciência e no nosso coração. Então ninguém, nem a nós mesmos, quando pararmos diante do espelho, não nos desprezemos. Olhemos da seguinte forma: somos filhos infinitamente amados por Deus, irmãos de Jesus, e com uma família numerosa de tantos outros espíritos que olham por nós e com os quais nós queremos caminhar. Graças a Deus.